que ela ficou 9 meses aqui em uma universidade nos Estados Unidos, que foi muito bom para ela, agregou muito. Então, existem programas desse tipo em vários lugares. E a Entendi. gente só precisa dar uma buscada. Legal. Eu estava bem animado para conversar com você, na verdade, porque é uma experiência bem diferente da maioria, assim, pelo menos para mim. No meu universo, geralmente, eu trabalho com TI, eu sou programador e é fácil conseguir emprego em qualquer lugar, porque é uma área em alta. E no seu caso, você não é dessa área, você foi para os Estados Unidos, que é um país que muita gente quer ir, principalmente do Brasil, então vai ser interessante conversar sobre isso. Legal. Mas primeiro, se apresenta aí. Qual que é o Tá seu bom? nome, de onde é que você veio? Tá bom? Legal, então. Eu sou Diego Cavazotti, eu sou de Curitiba, no Paraná. Eu vim para cá, para Utah, há alguns anos. Sou professor. Vai fazer 5 anos que eu estou aqui em Utah. Eu me formei em letras, português e inglês. E eu comecei a faculdade em 2005, tranquei por 2 anos, depois eu terminei em 2010. E desde então, trabalhei, na verdade, um período como comprador internacional, por causa do inglês. E aí foi uma experiência bem interessante também, que era fora do mercado, e acho que isso me ajudou a ter uma visão um pouquinho diferente de, às vezes, alguns outros professores, porque eu trabalhei uns 3 anos em outras empresas. E aí eu voltei a dar aula full time, assim, mais ou menos em 2012, 2013. Então, eu trabalhei uns 8 anos como professor no Brasil, e aí eu tive essa oportunidade de participar de um processo seletivo para vir para cá, para os Estados Unidos, né? Então, como é que funciona? Não sei. Acho que talvez essa seria a sua próxima Não, pergunta. vamos, vai falando. Pode. Então, Você dava esse aula de português no Brasil? Sim, eu era professor de português e inglês. Na verdade, eu não tinha muito interesse em dar aula de inglês quando eu comecei. Eu entrei na faculdade mais por causa de literatura, assim. E aí fui dando aula de inglês, depois aula de português, e aula de português para o ensino médio, para o ensino fundamental 2, e aula de inglês para o ensino médio, para o ensino fundamental 2, desde para a quarta e quinta série também, que é fundamental 1. E aí essa experiência de ter dado na quarta e quinta série me ajudou a ter a oportunidade de vir dar aula aqui. Existe um programa aqui no estado de Utah que eles chamam, que é chamado Dual Language Immersion. Teve um governador que alguns anos atrás ele identificou alguns idiomas mais críticos para comunicação daqui dentro do estado de Utah. E dentre eles ele elencou chinês, espanhol, porque é uma grande comunidade, chinês para negócios com a China, e alguns outros que ele verificou que entre negócios e outras oportunidades eram interessantes. Então, nessa ordem, foi mais ou menos alemão, francês, português, russo, e aí eles começaram, agora eu não lembro quantos anos atrás, acho que foi uns 10 anos atrás, mais ou menos, eles começaram o programa com chinês e espanhol, e aí eles começaram no high school, e daí um especialista falou, vamos começar lá na primeira série. Então, eles começaram e eles procuraram professores que tinham por aqui, depois que não acharam professores que falavam o idioma aqui em Utah, ou dentro dos Estados Unidos, ofereceram a vaga, eles começaram a trazer professores de outros países. E aí, mais ou menos 2012, não, 2014 foi o primeiro grupo que veio do Paraná para cá, né, 2015, alguma coisa assim. E aí, foram professoras que... O processo seletivo consiste num edital, que ele sempre sai em janeiro, fevereiro, e aí você tem que ter pelo menos 3 anos, você tem que ter formação na área de educação, pode ser pedagogia, letras, educação física, artes, qualquer área de educação, pelo menos 3 anos de experiência nas séries onde eles têm necessidade, geralmente ensino fundamental, do primeiro ao sexto ano, mas também abriu o ensino fundamental 2, está abrindo high school agora, e você tem um inglês suficiente para você poder se comunicar, né? Eles pedem um inglês avançado, assim, né? Um pouco acima do intermediário. E aí eu me inscrevi, submeti todos os meus documentos, uma carta de apresentação, tudo fala lá no edital, né? E aí eu fiz uma entrevista por Skype com uma pessoa aqui, ela foi totalmente em inglês, então não tinha como você dar um embromation, até quando tinha lá, né, no Já dia ia que ser cortado ali, né? Se não na falasse verdade, teve inglês. pessoas que eu conheci que foram cortadas ali, né? No grupo que eu fiz entrevista, eram 15 pessoas que foram chamadas e 6 vieram, né? E aí Ah, a gente tava junto esperando numa sala ali, e daí ia para fazer entrevista, uma mulher falou, como é que eu falo mesmo quarta série, inglês é fourth, eu falei, puxa, agora não dá para você pensar como falar isso, né? Então isso era uma das coisas, né, que eram eliminatórias. E aí fizemos essa entrevista, os que foram selecionados pelos diretores que viram a entrevista, pediram para a gente fazer um vídeo de uns 10 minutos, dando aula em português, e a proposta do projeto você, mesmo que o diretor da minha escola, ele não fala português, né? Mas ele tem que ter uma ideia do que eu estou fazendo quando ele entra na minha sala.
pela forma simplificada que eu faço. Eu sou professor do 4º ano, 4ª série aqui, então, tipo, ele fala, você estava ensinando isso, 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 né? Então, tipo, ele dá uma Ah, que olhada legal. na parede, porque ele vê, a gente coloca aqui, né, o que a gente está ensinando, o vocabulário que eu estou usando, as crianças repetindo, ele fala, você estava ensinando sobre tal coisa, é legal ver, né, ele tendo uma ideia mais ou menos do que eu estava fazendo. E aí eu vim para cá em 2017, né? Então esse é o meu 5º ano aqui, né? O programa, algumas escolas você tem que voltar para ao 5º ano você tem que voltar, outras estendem o seu visto mais um pouco. Então é possível que eu vou ficar mais um pouquinho aqui para trabalhar como professor. Entendi. Cara, muito legal. É bem interessante essa experiência. E você comentou que é uma coisa do estado de Utah. Você sabe se Uhum. outros estados têm algum programa parecido? De trazer professores para cá, não. Eles têm programas de imersão, como chamam, em alguns outros estados. Eu sei que esses tempos até apareceu uma vaga, o pessoal comentou, acho que lá para o lado de Boston, para o lado da Flórida, na Califórnia, em Nova York. Existem escolas que oferecem o programa, mas não com intercâmbio como esse estado, como o estado de Utah. Entendi. A gente até teve 2 anos atrás, antes do Covid, alguns professores desses estados que vieram fazer treinamento aqui conosco. Quando a gente chega, a gente passa por uma semana de treinamento, né? E aí a gente vai aprendendo as técnicas, ideias, como é que funciona. Então, alguns professores de lá vieram para cá. Até 1 ou 2 anos, até o ano passado, essa parceria era principalmente entre o estado do Paraná e o estado de Utah. Então, eles davam mais preferência para os professores do estado do Paraná. Esse ano, abriu a parceria para professores de Portugal e professores de outros estados do Brasil. Ah, tá. Então, é interessante quando a gente vem, né? Eles falam para nós, quando eu vim, eles falaram assim, olha, seria bom você ter pelo menos uns $5.000. Naquela época o dólar estava 3 e pouco, né? Para você comprar um carro baratinho, para você alugar uma casa, tem que pagar 2 aluguéis quando você chega e tal. E aí eu não tinha tanto dinheiro, eu dei um jeito, peguei um pouco meu pai, um pouco a minha sogra e dei um jeito e vim, né? Aham. Eu ouvi dizer que uma professora de Portugal se inscreveu esse ano e esse ano eles falaram para trazer $7.000, né? Para ter um pouco mais de fôlego, assim. E daí a professora falou, acho que eu não posso. Falei, cara, brasileiro não fala que não pode. Você dá um jeito, Não, né? não tenho 7 mil. O brasileiro fala, não, eu vou, eu me viro, né? E assim Sim. que ele faz, né? Porque, enfim, as coisas. A gente está acostumado a ver uma situação difícil. É interessante que os professores de alemão, por exemplo, eles vêm, ficam 3 anos, no máximo 5, geralmente voltam para a Alemanha, porque eles estão acostumados com uma coisa equiparável, questão social, em questão de qualidade de vida, na verdade, até melhor, em alguns casos lá na Alemanha, sobre questão de consciência ambiental, eles ficam muito, né, escandalizados, assim como os americanos produzem lixo, como desperdiçam, sabe? Né? Sim. Então, para nós já é uma coisa muito melhor, né? Um amigo meu que mora no Japão falou, como foi morar aí? Eu falei, cara, é fácil se acostumar com coisa melhor, né? Então, são É verdade. oportunidades diferentes, né? Sim. Legal. E é a escola que te patrocina, visto, essas coisas para você ir? É um visto de trabalho? Como é que é? O visto que a gente vem para cá nesse programa se chama J1, que é um visto que você pode trabalhar. É um visto que tem acho, 3 finalidades: pesquisa, trabalho em educação e mais uma que eu não lembro agora. Então, é um visto de 3 anos que se estende por mais 2, né? Então, o máximo que você fica com ele é 5 anos. Você que paga o seu visto, você Uhum. paga todas as suas despesas, passagem, visto. Então, eles te mandam o documento e falam assim, ó, você tem direito. E aí, se você quiser, você vai lá no consulado, Agora é com marca, você. e agora é com você. E a gente te espera aqui, eles falam assim, gostaríamos que você estivesse aqui até tal data. E nesse período você conversa com o diretor, e daí, quando eu cheguei, já tinha alguns professores, e sempre quando tem professores novos chegando, a gente tenta dar uma ajuda no aspecto de talvez achar uma casa, ajudar eles a encontrarem casa, levar eles para rever as questões de documentos, carro e outras coisas que precisam. E como a minha cidade é uma cidade pequena, né, aqui no estado de Utah, até as pessoas de Utah, quando falam sobre Tooele, elas falam, onde fica essa cidade? Né? Porque é uma cidade fora do eixo comum, assim. Então, como é uma cidade pequena, a gente acabou criando uma comunidade de vários professores aqui, os brasileiros, que se ajudam sempre estão próximos uns dos outros. Agora, tinha outra coisa que eu comentar sobre uma coisa interessante que eu sempre digo, que professor é uma casta em qualquer lugar do mundo, assim, faz parte daquela da casta da educação, né? Então, o salário não é absurdamente grande. Meus pais falam, nossa, você ganha 20 e tantos mil reais. Eu falei, não, mãe. É que se Para, fosse não converte. se fosse um, é um, né? E então o salário é mais ou menos comparável ao salário de um professor no Brasil. A diferença é que você tem poder de compra
maior, né? Você Sim, consegue fazer mais coisas com menos dinheiro. Você trabalha muito em cima do crédito e tal, mas o que eu acho muito interessante também aqui é a diferença da visão, pelo menos no estado de Utah, não sei em outros estados. A minha escola é uma escola carente, uma escola de crianças com baixa renda, tem várias famílias com problemas familiares, pais que usam drogas, tem alguns pais que estão presos e coisas assim. Mas ainda assim eu vejo que essa escola, sendo uma escola que quando as pessoas falam assim, nossa, você trabalha na escola tal, lá é difícil, né? Mesmo trabalhando aqui, é muito melhor do que as escolas medianas que eu trabalhei no Brasil, em questão de uhum, respeito dos alunos e dos pais. Então, quando você fala com os pais assim, ó, teve essa situação com seu filho, eles tentam resolver, eles respeitam muito, então isso é muito bom. Além de legal. que aqui tem muitos recursos que, vindo para cá, eu aumentei muito a minha visão sobre educação, e até eu e uma amiga, nós abrimos um canal de educação para ensinar professores atividades que nós aprendemos aqui com coisas simples no dia a dia para matemática, ciências, português Legal. e É técnicas de português ou ensino inglês? em português. Aham. Divulga aí depois. O nome do canal é Professor Original. Então, Legal. a gente fala com professores, como nossa conversa aqui, e a gente também busca ensinar coisas que a gente aprendeu aqui, que mudaram a nossa forma de ver a educação, né? Coisas simples, por exemplo, que nós temos sempre um problema em disciplina no Brasil, a gente trabalha muito com o gerenciamento de classe, que no Brasil é tipo, oh, fica quieto, aqui não. Você tem alguns comandos básicos específicos, assim, que você consegue ter um controle da turma, fazer alguns combinados e a turma funciona de uma forma muito melhor sem você ter que gritar e perder a paciência. Entendi. Pô, legal. Isso é muito legal escutar isso dos recursos, da diferença, principalmente quando você falou, no final, muitas coisas são semelhantes em relação a dar aula no Brasil, principalmente para você que deu aula nos dois países, é, né, no sentido de as crianças também, porque às vezes a gente pode imaginar, professor nos Estados Unidos, as crianças são todas lourinhas, olho azul, bonitinho, riquinhas, né, mas tem os seus problemas, mas ainda assim é diferente. Isso é uma coisa interessante, né? Por mais que a minha escola seja uma escola carente, é interessante você ver que tem uma criança que mora com a família num trailer ou mora numa casa muito ruim e outra que tem na mesma escola tem crianças com poder aquisitivo melhor. As duas usam Nike, uma usa usado, que compra na loja usada, né? E a outra compra novo. Então você vê assim, vendo assim, você não acaba vendo tanta diferença. No trato, você acaba vendo um pouco de diferença de cultura, um pouco de diferença de educação, né? Você consegue perceber bem claro, assim, quando você vê a forma de algumas crianças se portarem, você fala, essas têm esse background familiar, né? Essas Uhum. têm isso, né? Então, mas é isso em qualquer lugar do mundo, né? Sim. Cara, uma última pergunta, então, para não tomar muito seu tempo mais aí. Alguma dica para quem está pensando em fazer esse processo de mudar de país? Sim, existe esse programa, quem quiser entrar em contato comigo, meu nome está aqui, né, Diego Cavazotti, pode buscar no meu Instagram, Facebook, eu uso mais Instagram ultimamente, mas o nosso canal, Professor Original, dá várias dicas de como você melhorar a sua forma de ensinar, mas o programa ele funciona assim, como eu falei, sempre em janeiro e fevereiro ele abre o edital. Você procurar intercâmbio Utah, Brasil, Utah, Paraná, Utah, Portugal. Antes a gente sempre procurava como Utah, Paraná, e ele achava lá já na primeira linha de pesquisa. Então, quando ele sai, geralmente ele sai em vários jornais, até no nosso estado e agora pelo país todo. O número de vagas não é tão grande, então a concorrência vai ficar cada vez maior, mas existe esse programa que é para vir para cá, onde você tem que ter essas qualificações que eu falei. Se não tiver, algumas pessoas falaram, eu não tenho, mas posso me inscrever? Eu falei, pode, mas não vai ser chamado. Então, tem que ter essas qualificações mínimas. Eu não sei inglês. Você não sabe inglês, é Não difícil, adianta. não, se você não tem experiência. Mas existem alguns outros programas, inclusive uma professora que veio para cá nesse ano, ela participou em um programa que se chama Fulbright. Eu não lembro exatamente o nome, mas eu já vi esse programa algumas vezes, que é onde você fica 9 meses numa universidade aqui nos Estados Unidos, você trabalha ensinando e vai estudando também, e eles pagam um tipo de bolsa, é um valor bem básico assim para você se manter, mas ela teve essa experiência que ela ficou 9 meses aqui em uma universidade nos Estados Unidos, que foi muito bom para ela, agregou muito. Então existem programas desse tipo em vários lugares, e a Entendi. gente, a gente só precisa dar uma buscada e acaba Sim, encontrando, né? legal. Esses são os que eu conheço. Não, legal.
Eu vou colocar na descrição do vídeo também o link lá pro canal Eu do vou mandar para Professor você. Original. Eu vou Manda mandar que eu para o seu coloco. canal e até o link do último edital que teve. E aí o pessoal pode buscar pelo link do último edital, vai aparecer o seguinte, provavelmente final de janeiro, começo de fevereiro, sempre está abrindo esse edital. Legal. Cara, muito obrigado. Muita informação boa, muita coisa diferente. Foi bom te rever também. Eu não sei ainda se te chama de Diego, ou se é Mister Cavazotti, ou professor. Como é que as crianças te chamam? Então, aqui as crianças chamam professores e professores de Mister, né? Mister Cavazotti ou Mrs., né? Mas no meu caso, como eu sou professor de português, eles me chamam de professor. A gente procura adaptar da melhor forma, então Ah, eles me chamam de entendi. professor. E eles ficam do dia todo, eles ficam mais ou menos umas 6 horas na escola, né? Então, metade do dia eles ficam na minha sala e metade do dia na sala de inglês. Então, isso é uma dinâmica muito legal, né? Então, eles me chamam só de professor mesmo, porque a gente adaptou da melhor forma. Entendi. Então, professor, muito obrigado. Então, obrigado pelo convite aí, pela Nada, oportunidade. que isso, cara. Foi muito bom.